This episode of In an Instant is powered by Wasabi. Get 15% off camera batteries with promo code INSTANT. Hello people, my name is Nathan and I'm from Fortaleza, Brazil. If you're seeing this, you're probably a film photography enthusiast. I'm right? Well, before the fall of film photography, Brazil was already on the biggest consumers of Kodak film in the world. Nothing lasts forever and technology advances. Few traditional labs remain, and due to short demand, not always with fresh chemicals. Fortunately, a lab has been standing out for its quality and variety of processed formats. Despite their size, today they are the largest in Latin America. They are just a little far away, far away from where I am. So let's take a plane from Fortaleza to Curitiba to meet the Victor and Mari of the Lab. The kind of photography that would become part of the human being. Press a button and have the picture. In addition to the 3,000 kilometers away from Fortaleza, Curitiba has a very different landscape. At least for me, who use it to sun and sand. Here we find a very robust green and cloudy days, despite this particular time of the year being sunny. So let's leave the tourist thing for later and meet the people from the Lab. Pessoal, eu sou o Vitor aqui do Lab e hoje a gente vai conhecer um pouco ali dentro, então vamos lá. Aqui a gente entra, a gente tem algumas fotos aqui, alguns posters, algumas coisas de amigos, de clientes. Aqui a gente tem um armário que a gente deixa alguns itens à venda, filmes, quando tem filmes, guias analógicos, várias coisinhas. A gente recebe filme tanto presencialmente aqui em Curitiba, quanto por correio. Inclusive acho que a maior parte dos filmes que a gente recebe é por correio. E sempre que chega eles ficam em fila nessas cestas. Assim que a gente cadastra os filmes, a gente separa eles para revelação, que é a parte onde volta para o Victor. Então vamos lá, agora a gente vai conhecer a parte molhada do laboratório, que é o laboratório em si. Aqui é minha mesa de trabalho, então é onde a gente prepara os químicos. Aqui é a nossa pia, os timers para a gente acompanhar, também ter duas referências, apesar de ter timer aqui, a gente tem timer aqui também. Aqui é a parte onde ficam os químicos e as vidrarias e os equipamentos, então sempre que a gente precisa verificar, por exemplo, o pH de algum químico, verificar alguma coisa, a gente vem aqui nos equipamentos ou para produzir os químicos. Aqui tem a salinha escura, que é onde a gente monta os líderes, então ficam os tanques e os carretéis, os líderes não, os carretéis da jogo. A gente fecha essa cortina, fecha essa porta, fica 100% vedado da luz. E agora, seguindo aqui, é a sala dos scanners. Então aqui é onde acontece a digitalização de fato de todos os filmes 135 e 120. Eu sou designer de formação, durante 10 anos eu tive um estúdio de design focado em processos manuais, que um dos espaços que a gente alugou do nosso estúdio de design era um antigo estúdio fotográfico de um fotógrafo de publicidade que hoje fez 90 anos. E o fato de eu ter essa proximidade com o José Kalkbrenner fez com que eu me aprofundasse muito mais na fotografia analógica, porque ali ele tinha muitas câmeras, essa primeira processadora eu comprei dele, então eu revelei pela primeira vez o meu filme em cafenol, que é um revelador alternativo com base de café e vitamina C. Fiquei muito feliz, muito contente, aí me apaixonei pelo processo de revelação. E aí logo que eu revelei esses primeiros 50 rolos assim pessoais entre cafenol e rodinal, eu comecei a me interessar pela revelação colorida. Então eu comprei o kit da Kodak pela primeira vez em 2018 e nesse momento comecei a conhecer outras pessoas aqui também, do Brasil inteiro. Em pouco tempo eu comecei a receber caixinhas por correios de outros estados, de outras pessoas que também queriam que eu revelasse os filmes delas. Eu já estava praticamente vivendo só disso
E no início de 2019, em janeiro, dia 14, a gente oficialmente abriu o LabLab. Eu comecei a trabalhar no Lab em julho de 2019. Quando eu entrei, o Lab começou a explodir, assim, praticamente. A gente processava pouquíssimos filmes, mas foi um timing muito bom, porque eu entrei no momento que o Vitor já não estava dando conta sozinho. Alguns meses depois que eu entrei, a gente também já não dava conta em dois, que foi quando a gente chamou a nossa primeira freela, a Alessa, que está com a gente até hoje. Meu nome é Alessa e eu trabalho com a parte de digitalização dos negativos do formato 135. Tem semanas que a gente tem algum feriado e aí a próxima semana após o feriado, geralmente mais corrida, o fluxo fica mais intenso. Em 2021, nosso crescimento foi um pouco maior, a gente revelou quase 7.000 filmes e foi quando a gente alugou esse espaço novo aqui, nosso ponto comercial, que foi um crescimento muito bom pra gente. E em 2021 também a gente comprou o nosso segundo mini lab, que foi quando a gente converteu ele para PB, e também mais um terceiro scanner, então a gente foi crescendo aos poucos. A gente se tornou o laboratório que mais processa filmes na América Latina. Esse ano de 2022 a gente já processou 8.200 filmes. No total, o LabLab já revelou e digitalizou 22.500 filmes. E hoje a gente revela todos os tipos de filme, todos os formatos. E também todos os tipos de emulsão. Então colorido negativo, preto e branco negativo, cromo, né, que é colorido diapositivo, preto e branco positivo, filme de cinema colorido negativo, todos os tipos de filme. Only of the super cool things about the LabLab is they had to run their own process and make their own chemicals, which is the owner's biggest panache for their success. Quando eu comecei a fotografar, eu tive contato com um fotógrafo de publicidade e ele me mostrou pela primeira vez os cromos, né, em chapas formato 4x5. Então aquilo me surpreendeu muito, eu nunca tinha tido contato com um cromo só com slides mesmo de projeção. E descobri que no Brasil, naquele momento, nenhum laboratório mais fazia revelação de cromo. Então eu fui estudar um pouco mais sobre o processo e vi que tinha um fotoquímico no meio que era proibido de importação no Brasil, né, que passou a ser proibido. Então todos os laboratórios que trabalhavam com E6 pararam de trabalhar. E comecei a estudar por trás como o processo funcionava e tentei desenvolver, então, a partir disso, um químico que fizesse o papel do E6. Foram centenas e centenas de químicos. Eu tive a sorte de ganhar uma lata de 30 metros de Ektachrome de um amigo, e essa lata, esse monte de filme me possibilitou fazer vários testes e desenvolver um processo análogo que a gente chama de LL4. O LL é por causa do LabLab, e o 4 é porque, diferentemente do E6, que tem 6 banhos principais, o LL4 tem 4 banhos principais. Um processo que substitui o E6, com algumas vantagens de ser muito mais barato, de terem químicos que a gente consegue aqui no Brasil mesmo, e boa parte desses químicos são sintetizados aqui no LabLab. Uma coisa bem óbvia de diferença de mercado americano é que o serviço aqui no Brasil ele é muito mais barato. Pelo menos a nossa revelação e digitalização, por exemplo, de um filme filme colorido, digitalizado em alta, dá mais ou menos de $6. E uma preocupação do LabLab sempre foi ser acessível para as pessoas, porque o filme não está sendo já faz um tempo. Porque a maior parte dos filmes vem dos Estados Unidos e do Japão, então os filmes vêm a preços muito caros. Então uma das coisas que fez com que o Brasil se destacasse do resto do mundo, algo que hoje é comum no resto do mundo, é o uso do filme de cinema. Então o uso do filme de cinema como uma alternativa muito mais barata para fotografar é algo que já acontecia aqui desde 2018 e que hoje faz parte do mercado internacional, né? Hoje no mundo inteiro estão mais caros e o mundo inteiro está usando filme de cinema. Aqui no Brasil a gente já usava filme de cinema e hoje usa mais ainda. É divertido que começou a ficar muito na moda a fotografia analógica. O público de analógica é muito variado aqui no Brasil. Apesar de eu fazer de tudo no Lab e não trabalhar mais com digitalização, eu já digitalizei bastante foto aqui no Lab. E bom, a gente vê de tudo um pouco, assim. Eu vejo muita nude, né? Momentos íntimos, assim, eu acho que esse é o mais comum, né?
Mas com o tempo eu já me acostumei, não fico mais tão chocada assim com essas imagens. As minhas favoritas são fotos de viagem, fotos de lugares que eu ainda quero conhecer, fotos de lugares que eu já conheço, eu fico, nossa, que saudade desse lugar. Mas eu acho que tem um lugarzinho especial no meu coração, fotos de animais, especificamente de um cliente que fotografava o gatinho dele de roupinha. Isso pra mim é incomparável. Alguns dos trabalhos que a gente mais gosta de ter participado são os que levam a fotografia analógica a coisas não óbvias, né? Um dos que a gente gosta bastante, que a gente fez no começo desse ano, um trabalho que era fazer um vídeo para a nova camisa de um time aqui do Brasil que chama Palmeiras, uma camisa patrocinada pela Puma. Então nesse trabalho, uma das ideias que a The Youth trouxe pra gente, e a gente conseguiu fazer acontecer, foi fazer um bullet time. A gente colocou 18 câmeras analógicas com filmes cinematográficos e a gente fez essas fotos ao mesmo tempo. Então são 18 câmeras em formato de arco e aí a cena principal era a cena de um jogador batendo com a cabeça na bola, né, pulando no ar, e essas 18 câmeras sendo disparadas ao mesmo tempo. Uma pessoa a cada 2 câmeras em modo boob, então um ambiente completamente controlado, 100% escuro. Através de um sinal, o jogador pulava e quando ele estava no ar a gente disparava um flash. Então esse flash sensibilizava todos os filmes ao mesmo tempo e a gente soltava. Então a gente fez algumas duplas exposições, algumas triplas exposições, algumas exposições únicas com 18 câmeras que depois foram alinhadas e fizeram aquele efeito Matrix. Bye people from the Lab, you guys are amazing. Thanks for watching and thanks Ben for letting me show the Lab and a little bit of Brazil to the world. On your next vacation to Brazil, come say hello and take your memories to the Lab before the airport X-ray. See you soon.